Como é estruturado a diferença de salários dentro de um mesmo cargo? Para você que não me conhece, meu nome é Elisandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial, que é uma consultoria na área de RH, na área de gestão de pessoas, que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos online para profissionais de recursos humanos. Então vamos supor que eu tenho o mesmo cargo e eu quero que tenha ali diferenças salariais dentro desse cargo, ok? O que acontece? Quando você não tem um plano de cargos e salários estruturado, com critérios bem definidos, implantados, a própria lei, tem ali uma questão de isonomia salarial, que diz que cargos iguais têm que ter salários iguais. Mas isso você só tem que seguir isso se você não tiver um plano de cargos e salários estruturado com critérios bem definidos. Se você tem um plano de cargos e salários estruturados, com critérios bem definidos, descritos em um manual, que você pode apresentar, por exemplo, para um fiscal, caso aconteça, você pode ter essas diferenças salariais. Por quê? Porque não vão ser aleatórias, elas vão ser bem definidas, com critérios justos, tá bom? Então, o que é o que, do plano de cargos e salários que funciona? O plano de cargos e salários que funciona, ele pressupõe, então, diferenças no mesmo cargo, e aí ele vai pressupor diferenças de níveis no mesmo cargo e ainda de steps. O que é steps e nível? Nível é você subir ali de nível 1 para nível 2 para nível 3 no mesmo cargo. Então, vamos supor analista de RH. Tem ali no plano de cargos e salários o nível 1, nível 2 e nível 3. Além disso, no mesmo nível, eu tenho steps, que é uma progressão. Eu não preciso mudar de nível para mudar de salário. E aí, eu posso pular daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Normalmente tem ali 5 steps em um mesmo nível, onde a pessoa pode andar em questão de salário, que obviamente a diferença nesse tipo de progressão é muito pequena, porque ainda está no mesmo cargo, mas dá para o colaborador aquela sensação de que ele está andando. Além disso, você vai colocar os critérios. Então, o que eu quero estimular as pessoas a fazerem? O que é importante para a empresa é que as pessoas se preocupem. Eu vou usar isso como critérios, como, por exemplo, nota mínima na avaliação de desempenho, como, por exemplo, ter tanto tempo naquele cargo. E aí, esses critérios, eles são combinados. Quais são os erros cometidos em plano de cargos e salários que não funcionam? Primeiro, estruturar um plano de cargos e salários baseado somente na parte técnica. Eu me esqueço do comportamento. E aí, o que acontece? Eu falo aqui, por exemplo, que a pessoa, para crescer, ela precisa ter uma pós-graduação. O fato dela ter feito uma pós-graduação diz alguma coisa sobre o desempenho dela? Não, né? Não. O fato dela ter feito uma pós-graduação muda alguma coisa no desempenho dela simplesmente pelo fato dela ter uma pós-graduação? Não. Pode ser que mude, pode ser que não mude. Como que eu vou avaliar isso? Numa avaliação de desempenho. E aí não independe o que a pessoa tem, o que importa são os critérios que estão ali no cargo dela. E quais são os critérios que eu vou avaliar ela? Nos critérios técnicos e nos critérios comportamentais que a gente mapeou lá atrás. Lembra que você mapeou para o recrutamento e seleção? Então, essas mesmas competências você vai usar na sua avaliação de desempenho, você vai usar no seu plano de cargos e salários. E aí, o plano de cargos e salários que é focado só na parte técnica, como, por exemplo, cursos, tempo no cargo. O fato da pessoa estar há 10 anos no cargo significa que o desempenho dela é melhor do que alguém que está há 5 anos no cargo? Não significa. E aí, eu dizer que a pessoa só ganha um aumento de salário quando ela fizer 5 anos de cargo, o que eu estou falando para ela? O seu desempenho não importa, importa o tempo que você está no cargo. O que a pessoa vai fazer? O que adianta eu me esforçar para ser o melhor se eu só vou ganhar um aumento quando eu tiver 5 anos? Então, eu vou fazer aqui meia boca, ou seja, o mínimo necessário para passar esses 5 anos, para eu chegar aos 5 anos e conseguir um aumento. Eu não estou estimulando o que eu desejo que a pessoa se importe, que é com seu desempenho, seus resultados.
Então, quando eu coloco critérios somente esquecendo do comportamento, eu estou correndo um grande risco do meu plano de cargos e salários ficar injusto, tá? Então, eu preciso ter aqui, nesse momento, critérios de avaliação de competências, não somente no cargo atual. Então, vamos supor que a pessoa está numa progressão dentro do mesmo cargo. Ela está sendo ali avaliada em critérios do próprio cargo. Então, para a pessoa subir do nível para o nível 2, ela precisa ter tirado ali pelo menos uma nota 7 nos últimos 2 ciclos de avaliação de desempenho. Se eu estou pressupondo isso, eu estou dizendo que dentro do cargo da pessoa, porque ela está sendo avaliada no seu próprio cargo, concordam? Então, dentro do cargo da pessoa, ela precisa ter atingido uma nota mínima 7. Então, ela está sendo avaliada no cargo dela. Agora, se eu tenho uma mudança de cargo, se a pessoa está ali já no topo da tabela salarial do cargo dela e ela já está sendo ali avaliada para subir de cargo, ela vai trocar, ela vai de analista para coordenador. Nesse caso específico, tá? A pessoa, você pode incluir um critério, não só pode como deve, de avaliação, não somente no cargo dela. Então, no cargo dela, ela tem que estar indo bem, isso é o mínimo. Agora, para ela trocar de cargo, ela precisa também ter as competências do cargo acima. Lembra que cargos são diferentes? As competências de um cargo de analista, as competências comportamentais, não são as mesmas de um cargo de coordenador. No cargo de coordenador, por exemplo, pode ter lá uma competência de liderança, porque vai liderar a equipe. E aí é onde comete-se erros grandes de pessoas que são muito boas no seu cargo, mas quando elas crescem, elas são promovidas, elas acabam indo mal. Por quê? Porque a empresa está avaliando ela só no cargo dela, mas se esquece que ela vai ocupar um outro cargo. E esse outro cargo tem outras exigências técnicas, comportamentais, outras responsabilidades. E aí é quando, às vezes, essa pessoa não está adequada para o cargo acima, ainda, não está preparado. Então, para mudanças de cargo, você vai colocar mais critérios. Além da pessoa ter critérios a atingir do próprio cargo, ela também vai ter critérios a atingir do cargo acima. E como que é feita essa avaliação? No RH, através de perguntas por competências. As mesmas técnicas que você utiliza na entrevista, você vai utilizar aqui com esses colaboradores para identificar se eles têm as competências dos cargos acima. Você pode inserir vários outros critérios, como por exemplo, tem que apresentar um projeto de melhoria para a sua área, para ver se a pessoa tem ideias fora da caixa, inovação, se ela está olhando para a área pensando no que pode melhorar. Você pode colocar um critério, por exemplo, da pessoa participar de treinamentos. Quero estimular as pessoas a participarem de todos os treinamentos da empresa, porque não são obrigatórios. Mas você pode colocar lá um dos critérios para mudança de step, que são critérios menores, ter participado de todos os treinamentos do último ano. Isso estimula as pessoas, eu tenho participado dos treinamentos. Entendem? Sempre vocês têm que parar e pensar, o que eu quero estimular as pessoas a fazerem? Por exemplo, mudança de steps. Já fiz numa empresa que eles ofereciam aulas de inglês para os colaboradores. Era benefício, né? E muitos faltavam, não iam. Tenho muita demanda, hoje não deu para ir na aula. O que a empresa fez? O que a gente resolveu fazer? Para a mudança de step salarial, a pessoa precisaria ter participado, ter uma taxa de presença nas aulas de inglês de pelo menos 75%. No último ano, por exemplo. Isso fazia com que as pessoas entendessem a importância delas irem para a aula. Porque era importante para a empresa. Tem que ser importante para a empresa, tem que fazer sentido. A empresa precisava que as pessoas soubessem falar inglês, a empresa estava expandindo para o exterior. Era algo importante para elas, ela queria estimular as pessoas a fazer isso. Então, estava lá nos critérios. Pense sempre em o que eu quero estimular as pessoas a fazerem que é importante para a empresa. E coloque como critérios no seu plano de cargos e salários. Lembrando que tem aqueles que não dá para deixar de pôr, como, por exemplo, a avaliação de desempenho e a avaliação do cargo acima. Agora, os outros você pode combinar. Aí, nesse caso, você vai poder sim ter cargos iguais com pessoas com salários diferentes,
Por quê? Porque elas estão em níveis de desenvolvimento diferentes. Uma não atingiu a nota mínima da avaliação de desempenho e a outra atingiu. Uma já está ali há mais tempo dentro da empresa e atingindo mais critérios e a outra acabou de entrar. Então, se está claro quais são os critérios, fica claro para mim por que o colaborador A está no nível 2, step 3, e por que o colaborador B está no nível 1, step 1, mesmo os dois tendo o mesmo cargo. Fica claro. E aí eu consigo ter, então, uma sistemática justa, que a justiça entende como justa e também que os colaboradores entendam como justa. Porque daí isso estimula a eles e não desestimula.